Meu enteado pesadelo roubou o dinheiro suado da minha filha e o usou para comprar um PlayStation. Então usei o dinheiro do aniversário dele para mimar minha filha. Meu marido e eu temos um casamento relativamente bom, exceto por uma coisa, que seria meu enteado mimado. Dick é um adolescente mimado clássico, que não trabalha, mas foi criado para achar que o mundo lhe deve tratamento especial. Nunca tentei substituir sua mãe, mas cuidei dele fazendo-lhe lanches escolares, levando-o aos treinos de basquete, coisas assim. No entanto, ele parece simplesmente não gostar de mim sem motivo aparente. Dick recusa-se a falar comigo e raramente faz conversa, só falando comigo quando pede dinheiro para várias coisas. Honestamente, sinto-me como um serviço de táxi gratuito e um caixa eletrônico para ele. Já falei com seu pai sobre isso, mas geralmente ele diz algo como: "Você não é a mãe dele, não espere nada", o que é contraditório, pois sempre me pressiona para levar Dick ao cinema ou dar-lhe dinheiro sempre que ele pede. Outra questão é que Dick parece não gostar mais de sua meia-irmã, minha filha ela, e mais uma vez, sem motivo aparente. Ela tem 17 anos e 2 anos mais velha que ele, e honestamente age como uma ótima meia-irmã do meu ponto de vista. Se ele precisa de ajuda com lição de casa, ela o ajuda. Se ele pede para ela fazer o jantar, ela faz. Ela sempre quis um irmãozinho e quase o vê assim, mas sei que o fato de ele não gostar dela magoa. Ele a vê como sua tutora pessoal e cozinheira, nada mais. Lembrou-me de uma vez que ela pediu a ele para tentar ensiná-la basquete, pois estava assistindo a NBA e recentemente se interessou. Mas ele respondeu dizendo que as garotas são ruins nos esportes e deveriam voltar para a cozinha. Chamei a atenção de Dick por isso, e seu pai intervistou. Veio perguntando se o que Dick disse estava realmente errado. Parecia que, ao longo do tempo, a casa estava se dividindo, com Dick sendo uma espécie de ditador em relação a mim e ela, e meu marido incentivando grandemente suas ações. Lembrou-me da coisa que me fez perceber que preciso parar de permitir que Dick me desrespeite. Foi quando, no aniversário dela, Dick não comprou um único presente para ela e nem desceu para cortar o bolo ou participar de qualquer tipo de celebração, mesmo que poucas semanas antes ela tivesse lhe dado $400 no aniversário de 15 anos dele. Reflete muito naquela noite. Ele disse que era minha responsabilidade estabelecer limites com Dick. Bem, Dick literalmente veio até mim no dia seguinte pedindo algumas centenas de dólares. Perguntei a ele para o que era, e ele disse que queria comprar um console de jogos, mas não queria gastar o próprio dinheiro, e queria economizar. Foi quando disse não. Ele me olhou estranhamente e perguntou o que eu queria dizer com não. Disse a ele que estava cansada de ele ser desrespeitoso comigo e ela, que ele tinha o dinheiro do aniversário e podia gastá-lo no console de jogos. Ele subiu para reclamar com meu marido e eles se uniram contra mim, exigindo que desse o dinheiro ao meu filho. Meu marido não pôde fazer isso porque eu ganho mais do que ele. Depois de alguns minutos, minha filha os ouviu e desceu. E isso se transformou em eu e ela contra Dick e meu marido. Depois de uma hora inteira, finalmente impus minha decisão, levantando minha voz de maneira que até assustou ela. Finalmente, cederam e pensei que fosse isso. Algumas semanas depois, porém, notei um novo console de jogos no quarto de Dick. Então perguntei de onde ele o tirou. Ele disse que era o dinheiro do aniversário dele, mas isso era mentira, pois o envelope com o dinheiro estava ali na mesa dele ainda cheio de dinheiro. Disse a ele que sabia que ele estava mentindo e perguntei novamente, e desta vez ele disse que minha filha comprou para ele. Ela estava no trabalho quando ele disse isso, então esperei ela chegar para checar. Tinha uma forte suspeita de que ele estava mentindo, mas nunca esperei que ele fosse tão baixo, para ser honesta. Quando perguntei a ela, ela parecia super confusa e me disse que não. Fomos então para o quarto dela e vasculhamos a carteira, onde notamos que faltavam $500 em dinheiro. Confrontamos imediatamente Dick sobre isso, e depois de ser pressionado o suficiente, ele admitiu ter pego porque ela trabalha e pode recuperar. Ele disse que não tinha dinheiro para comprar no aniversário, mas que ele tinha dinheiro para recuperar em 2 semanas. Ela brigou com ele, algo que nunca tinha feito antes, e o chamou de porco mimado ingrato. Passei um tempo acalmando ela, pois ela estava muito brava, e quando meu marido chegou em casa, tivemos outra discussão que não levou a lugar nenhum. Ela foi para a cama chorando, e na manhã seguinte disse a ela para não ir à escola porque eu tinha um plano. Dick foi para a escola e meu marido saiu para o trabalho, então mostrei a ela meu plano. Sugeri usar o dinheiro do aniversário que ela deu a ele para um dia para nós duas, e vi um sorriso astuto surgir em seu rosto. Foi o dia em que saímos. Fizemos massagens, fomos a um restaurante chique, fizemos algumas compras e tomamos sorvete para encerrar o dia. Atualmente, estamos a caminho de casa, e meu marido tem me ligado incessantemente, perguntando onde está o dinheiro de Dick. Voltar para casa será interessante. Quando minha filha,
ela e eu chegamos em casa. Tanto meu marido quanto meu enteado Dick estavam nos esperando, parecendo mais irritados do que um homem bêbado, do lado de fora de um pub, depois de perder todas as suas economias com apostas em corridas de cavalos. Meu marido me perguntou o que fizemos com o dinheiro de Dick e de onde eram aquelas sacolas, acusando-los instantaneamente. Quero dizer, ele estava certo, mas ela e eu não íamos mais deixar que nos pisoteassem. Eu disse ao meu marido exatamente o que Dick nos disse, que não queríamos usar nosso dinheiro. Então pegamos o dinheiro de Dick. Ele só tem 15 anos de qualquer maneira. Tem muito tempo para ganhar mais dinheiro. Se ele arrumar um emprego, são apenas 2 semanas de trabalho. Eu ouvi ficar mais vermelho de raiva do que um tomate maduro quando eu disse isso, e ele xingou ela, chamando-a de mula, em relação ao fato de ela ser de raça mista. Eu gritei com ele quando ele disse isso, pois mesmo que eu tivesse prometido a mim mesma não me envolver em gritaria, simplesmente não conseguia ficar parada e ver minha filha ser alvo de insulto. Eu disse que eu não queria ser alvo de insultos raciais. Ela acabou se envolvendo, e tudo virou uma enorme discussão sobre como somos loucos, por pensar que é aceitável pegar o dinheiro de Dick. Segundo meu marido e Dick, o que Dick fez não é a mesma coisa que o que fizemos, porque ela tem um emprego e Dick não tem, e nem pode conseguir um, mesmo que quisesse. Chamamos isso de besteira, porque ela literalmente se ofereceu para tentar conseguir um emprego para ele, no lugar onde ela trabalha alguns meses atrás, quando ele estava reclamando por não ter dinheiro. Eles não estavam nos ouvindo de jeito nenhum, e toda vez que tentávamos trazer algo à tona, éramos interrompidos. Eu disse que eu não queria ser alvo de Dick. A situação acabou ficando tão hostil que Dick tentou genuinamente ir até ela e agredi-la, mas felizmente ela conseguiu se esquivar. Ameacei meu marido de que se ele tentasse algo assim novamente, iríamos processá-lo para que talvez finalmente aprenda sobre as consequências de suas ações. Ela e eu acabamos saindo de casa para passar a noite na casa da melhor amiga dela, que gentilmente nos acolheu. Conversei com a mãe sobre isso e ela está sugerindo o divórcio, e por mais que dou a admitir, ela pode estar certa.